para a gente dar sequência no tema daquilo que está tramitando, está sendo conversado firme e forte dentro das hostes políticas na Câmara de Vereadores, com a possibilidade de ser apresentado o projeto de aumento no número aqui em Foz do Iguaçu, passando dos atuais 15 vereadores para 21. Deixa eu aproveitar e cumprimentar aqui o vereador Cabo Cassol, está conosco para debater do tema. Bom dia, bem-vindo, Cassol. Bom dia, Nélia, bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. Estamos aí, vamos debater esse tema, um tema importante, de extrema importância para a sociedade, e vamos trazer a nossa opinião em relação a este assunto. Também conosco Joel de Lima, advogado, membro aí da OAB, envolvido dentro de toda a caminhada política e que também vem para debater o tema. Bom dia, Joel, bem-vindo. Bom dia, Nélio, prazer enorme estar aqui mais uma vez na Cultura, contribuindo com o debate, trazendo a opinião, né? Perfeitamente. Olha, tem um monte de gente aqui, e um monte de gente fica pejorativo, né? Uma quantidade enorme de pessoas mandando o seu recado, com certeza não vai dar para ler todo mundo. Vou pegar aqui um do Facebook, um do WhatsApp. Haroldo Pedrini diz, os vereadores, eu acho que estão de brincadeira, diz o Haroldo. A Maria, deixa eu confirmar aqui, pelo nome, é sim. A Maria do Carmo diz, Foz precisa de prefeito e vereadores. Ué, já quer os dois. Esses que estão aí são todos, diz a Maria, alienados do alcaide. Precisamos reduzir e não aumentar. Tá ácida, Maria do Carmo. Um abraço, obrigado pelo carinho da audiência e por manifestar a sua opinião. Cabo Cassol, né? Você já está aí na Câmara desde o começo dessa legislatura. Esse assunto cada pouco aparece, e aí ele é colocado para debaixo do tapete, porque, via de regra, ele não tem grande apoio popular. Agora, de novo, está se articulando, está se conversando fortemente essa questão da possível proposta de aumentar o número de vereadores de Foz do Iguaçu. Como é que tem sido essa conversa entre os pares? Como é que você avalia e qual a tua posição a respeito? Olha, eu também pegou de surpresa essa informação, né, de que está tendo alguma movimentação, realmente. Eu falo por mim, pelo vereador Cabo Cassol, não tem nenhuma articulação de minha parte. Eu me posiciono que eu acho que o momento não é adequado. Nós estamos numa turbulência no âmbito nacional, né? Não sabemos ainda como esse país vai se acertar a partir do ano que vem. Observa-se que a nível nacional terá um inchaço da máquina pública muito grande e isso vai afetar de forma direta os estados e municípios. Então não é o momento não é apropriado para nós sequer pautar um assunto deste, que é aumento de vereadores e assim vai. Eu acho que é o momento agora de trabalhar. Joel de Lima, que posicionamento você tem olhando para esse tipo de possível proposta? Pois é, Nélio, a primeira questão, eu tomei conhecimento disso ouvindo o contraponto ontem e conversando com o vereador agora, ele me disse que essa conversa não existe, ao menos não está posta na Câmara, essa proposição. Me permite dizer que o Cabo Cassol está omitindo uma verdade. Então vamos lá. Mas independente de estar posta ou não, né, eu vou expressar minha opinião. A minha história, né? Eu sou conselhista, a gente já debateu aqui esses assuntos, já estive aqui em vários momentos. Eu entendo que a participação da sociedade nas decisões das questões públicas é fundamental. Por isso que eu sou um conselhista. Toda política pública nós temos um conselho e eu defendo que a sociedade organizada participe desses conselhos, interfira positivamente, levando suas opiniões, levando as suas demandas na execução das políticas públicas. E na Câmara Municipal não é diferente, né? Nós começamos lá na nossa Constituição dizendo que o poder emana do povo. Isso foi repetido aqui ontem à exaustão. O poder emana do povo. Mas depois da vírgula vem o seguinte, que o exercerá diretamente ou mediante representação. A prioridade é que esse poder, que essa opinião do povo seja exercido diretamente. Em não sendo possível, obviamente, pegando uma cidade com 260, 270 mil habitantes, é impossível você pegar 270 mil opiniões. Então, elegemos representantes. E a representatividade é que eu defendo. Então, quanto maior o número de vereadores, maior é a representatividade.
E eu pontuo o seguinte, aquilo que eu já afirmei ontem, inclusive, né, na mensagem aqui. Temos que desvincular uma coisa de outra. A representatividade é o número de vereadores. Custo da Câmara é uma questão operacional, uma questão de gestão da Câmara, que não passa necessariamente numa relação direta com o número de vereadores. Pode sim, como você afirmou ontem, aumentar o número de vereadores com esse número de assessores, ok. Mas eu acompanho essa brincadeira desde 96. A legislatura de 96 aprovou um aumento para a legislatura que começou em 97, o Ministério Público foi lá, interferiu e tirou. Eles aumentaram de 2 para 3 assessores. Fizeram a compensação. Então não é a representação, é a compensação, é gastar o dinheiro que a Constituição coloca à disposição, que é 6% do orçamento do município. Temos esse dinheiro, vamos ver como que a gente gasta. Esse é o raciocínio que a gente tem que combater. Essa é a conduta que tem que ser enfrentada. Reduziu de 21 o número de vereadores. A Câmara foi lá e aumentou para 4 o número de assessores. Para além dos assessores que cada vereador tem, a mesa diretora tem mais um número significativo de assessores. Para quê? Para que isso? Então, essa é a conversa que nós temos que fazer. E uma outra conversa que eu já fiz, inclusive, quando tive a oportunidade de assessorar o início de gestão de um vereador, de um edil, ou de uma edi, a Câmara, o quadro técnico da Câmara tem que ser pensado conforme a demanda. Então, a Câmara Municipal tem que fiscalizar o quê? Qual que é o perfil do município que ela tem que fiscalizar? Quais são as questões que a Câmara Municipal tem que ter domínio, o quadro técnico da Câmara tem que ter domínio para assessorar os vereadores. Então, é definir um quadro na qualidade e na quantidade necessária para dar essa assessoria para que não tenha necessariamente que vir a sociedade se organizar num observatório, coisa do gênero, para ficar acompanhando as ações do município. Entende? Mas esse é um mundo ideal. É o mundo ideal, mas a gente tem que trabalhar nele. Perfeito. O que não pode é você matar a vaca por conta do carrapato. Então, o pessoal entende que a Câmara não está funcionando adequadamente, não está dando as respostas adequadamente, então vamos reduzir o número de vereadores. Entendeu? É matar a vaca. Nós temos assim, que dá vitamina para a vaca para ver se os carrapatos caem. Pois é, mas... E lembrando que a cada 4 anos nós temos o impeachment, né? Nós chegamos lá na urna e dizemos... Pois é, só que o tema de momento não é esse, é mais ou menos o seguinte, vamos aumentar o número de vacas com o mesmo pasto, né? Quer dizer, vamos botar mais vaca no pasto, e eu não sei se o pasto dá suficiente para tudo isso. Deixa eu só aproveitar, abrir o espaço, já que o vereador Alex Meyer telefonou para cá, quer participar do debate. Pois não, Alex, bom dia, bem-vindo. Janélio, bom dia, ouvintes da cultura, bom dia a todos. Eu acho que o Cabo Cassol, o vereador, também está nos estúdios, Joel de Lima e demais amigos. É justamente isso, Nélio. Acho que o vereador Cabo Cassol foi muito feliz na sua resposta. Inclusive, digo como líder do governo nesse momento, não há nada tramitando, Nélio, nesse sentido, dentro aqui da Casa de Leis. Não há nenhum projeto, não há nada oficial, e eu já adianto isso à população para tranquilizar. Ontem acompanhei o programa também do Contraponto. Não há, pessoal, nada nesse sentido do aumento de cadeiras no Legislativo de Foz do Iguaçu. Ao que me parece, eu gostaria até de saber de onde surgiu essa pauta, para que a gente pudesse buscar entender o que vem acontecendo. Não é o momento de nós votarmos isso, não estamos discutindo oficialmente nada em cima dessa proposta. Vejo que outras casas de leis no estado do Paraná fizeram isso e parece que daí arrumaram uma pauta pairando sobre a Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu, que eu defendo que não há nada nesse sentido para que possa ser votado ou tramitando para que possa ser colocado nos próximos dias em votação os vereadores com essa questão do aumento das cadeiras no número aqui na Casa de Leis, para que possa se compor aí com 19, 21 ou até mesmo 23, tá certo? Vejo que há uma fala dispareia com aquilo que nós estamos trabalhando. Então, eu gostaria de tranquilizar a população de Foz do Iguaçu que, nesse momento, não há nada. Claro que se fala para os bastidores e corredores,
muitas coisas aqui dentro da Casa de Lei. Mas oficialmente não se tem nada tramitando nesse sentido aqui dentro do Legislativo, né, Leo? Não, perfeito. E acho que, se você ouviu, o tempo inteiro se disse sobre uma possível proposta. Não tem, de fato, nada tramitando oficialmente. Mas vou lhe perguntar, então, Alex, sobre a tua posição pessoal, se eventualmente esse tema pintar no ano que vem, que posicionamento você tem? Primeiro, eu acho que nós devemos debater isso. Ontem eu vi a CIF, o CODEFOS e o Observatório ontem aí, no Contraponto, debatendo. Eu acho que isso é um debate amplo da população. Eu vejo que uma grande parcela da população não é desfavorável ao aumento do número de vereadores, mas com alguns ajustes, seja na questão do número de assessores, do valor do subsídio que hoje é recebido pelos mesmos, né? Quando a gente fala em aumento das cadeiras, a gente fala no poder de fiscalização maior do Executivo, a gente fala no aumento do número de cadeiras de vereadores, a gente fala que com certeza nós vamos ter mais pares olhando para a cidade como um todo, vamos ter uma maior representatividade e não podemos esquecer que Foz do Iguaçu está chegando a 200 mil eleitores e provavelmente nós teremos segundo turno já nas próximas eleições de 2024 para o chefe do Executivo Municipal que irá nos representar. Então é claro que a maior representatividade ela dá um maior poder fiscalizatório em cima dessas ações com o próprio prefeito. Porém, esse é um debate, Nélio, que tem que ser feito com a população e a população precisa entender toda essa questão para que não se tenha aí nenhuma fala distorcida ou desse momento quebrada. Mas eu, vereador Alex Meyer, nesse momento, falo e digo, me posiciono contrário ao aumento a bancada de vereadores aqui no Legislativo de Foz do Iguaçu. Essa era a sua intenção, minha resposta, Nélio. Valeu, muito obrigado, Alex Meyer, falando aqui no microfone da Cultura, ele que atualmente exerce a função de líder do governo na casa. O Adelmo é um dos ouvintes que reagiu aqui dizendo, ridículo, esse vereador falando, só pelas suas respostas mostra que ele é a favor da proposta. Tá bom, Adelmo, respeite a tua opinião, mas aí no finalzinho o Alex disse que ele particularmente se posiciona contrário, apesar de entender que um maior número teria uma maior representatividade. O Cabo Cassol, nós tínhamos 9 vereadores, subiu para 15. O que melhorou na representatividade a partir disso? Olha, Nélio, a representatividade ela é demonstrada pelo trabalho que a Câmara desenvolve. Tá? Eu acho que a Câmara, às vezes, ela se preocupa muito na parte política e esquece um pouco a parte operacional dela, que é para que ela existe. Então, às vezes, ela deixa a desejar nesse sentido, entendeu? Quanto mais gente atuando, o problema é que nós não temos maturidade suficiente. Esse é o grande problema. O nosso Brasil não tem maturidade suficiente para nós colocarmos 15, 20, 30, 40, 50 vereadores, deputados, senadores, entendeu? O problema é esse. Não é o número, não é o número de pessoas, sim a qualidade das pessoas. Esse é o nosso grande problema. Dante Quadra. Quando você pega o sistema e você entende o sistema, e ele é muito bonito no papel, a teoria é muito bonita, muito bacana, executivo não se mistura com o legislativo. Judiciário não se mistura com o legislativo e nem com o executivo. Essa não é a utopia perfeita? Então partimos por aí. Então eu acho que não é o número de vereadores, sim a qualidade. Olha, Dante Quadra, lá na Casa Vitória, né, o seu Laudelino, a Inês, fazem com que haja um grande estoque lá de material, de utilidades domésticas, artigo para bares, hotéis, restaurantes para a sua casa, enfim, tem de tudo lá na Casa Vitória. Além disso, tem um estacionamento próprio para deixar lá o veículo tranquilo, o tempo que quiser, para poder tranquilamente fazer as suas compras. Uma infinidade de artigos e de artigos especiais para a sua casa,
Enfim, tem de tudo lá. Por exemplo, agora tem todo o material já para o período natalino. Árvores de Natal, tem inclusive uma com 4 metros de altura, grandona, e tudo que você precisa para decorar a sua casa. Enfeites, pisca-piscas, tudo lá na Casa Vitória, na Fagundes Varela, 481 Vila Portes. Telefone 98401-5081. Casa Vitória, quem conhece, confia. E, repito, tem lá o estacionamento próprio para sua clientela. Dante Quadra conosco, o vereador Cabo Cassol e também Joel de Lima. Você encaminha as próximas questões. Então tá, quero discutir nessa questão a representatividade, né? Entender um pouco, na opinião de vocês, por exemplo, a representatividade, mas a gente vê a Câmara nesse momento com maioria do governo, então tem uma minoria ali de vereadores que são contrários ao governo, daí me parece, quando você tem bancada dentro de uma Câmara, 15 vereadores e ter bancada dentro, me parece meio estranho também, porque acaba 15 vereadores, se a bancada for de 10, me parece que esses 10 vão ter uma opinião, então qual que é o objetivo de você aumentar o número de vereadores? Só vai aumentar o número ali, porque a opinião vai ser, a votação vai acabar na mesma, né? Como que você vê, Joel, essa questão de representatividade, de bancada? Porque a gente pensa em representatividade também, quando os vereadores discutem isso, é para atender melhor o bairro tal, o morador que está pedindo não sei o quê, e daí eu vejo desvirtuado o trabalho do vereador, né? Que daí não é legislar, é ficar fazendo o trabalho de secretário da prefeitura, né? Fazendo requerimento de asfalto, de buraco, a escola, coisa que o executivo deveria cuidar. Pois é, nós temos, na verdade, esse desvio de finalidade, eu diria assim, e um comprometimento, como foi apontado, né? O modelo proposto, e vai para o mundo ideal, era da independência entre os poderes, né? E cada um com seu papel, a famosa teoria dos freios e contrapesos, um fiscalizando o outro, cuidando do outro e cada um executando o seu papel. Quando você começa, por exemplo, na minha opinião é um equívoco, mas já está regulamentado no Brasil, do orçamento impositivo, você pega o vereador, o deputado, estadual e federal, e coloca o dedinho dele e corresponsabiliza ele com o executivo. Porque quem define o orçamento, quem define o plano de governo, as ações que serão executadas, as prioridades da gestão, é o executivo. Por isso ele executa. Aí vem o legislativo e diz, não, mas você vai executar também parcela do que eu entendo importante. E daí como que eu vou fiscalizar se eu ajudei a definir as prioridades e onde o recurso será alocado? Para piorar, aí vem a história das bancadas, né? Para mim, é um negócio que eu não consigo entender do ponto de vista, né? Por que que o prefeito precisa de um líder na Câmara Municipal? A Câmara Municipal já tem o seu líder, que é o presidente da Câmara, eleito pelos vereadores, a sua mesa diretora. Esse é o líder da Câmara Municipal. Por que que o prefeito precisa de um vereador líder? Entende? São coisas que não me entram na cabeça. E aí, a bancada de apoio ao prefeito, ou seja, corrompeu o processo. Os vereadores que estão lá para fiscalizar o executivo já estão corrompidos, porque se eles são da bancada do prefeito e recebe algumas regalias por conta disso, ou seja, tem alguns pedidos atendidos prioritariamente, porque o vereador pode fazer indicação, está lá no regimento, é normal, ele representa o povo apresenta demanda e ele apresenta como indicação, e o executivo, na sua pauta de prioridades, vai fazer, mas quando você tem vereadores que são atendidos porque são da bancada do prefeito, todo o processo, e aí sim você justifica o Observatório Social, justifica a necessidade da sociedade civil eleger seus representantes e, por fora, constituir um equipamento paralelo para fazer o papel de fiscalização, porque a Câmara não está mais. Então, são coisas que a gente precisa discutir a fundo, e precisa discutir isso com a sociedade. Porque se for nesse raciocínio, então fechamos a Câmara. E aí eu vou concordar. Vou concordar. Agora, aumentando a representatividade, de vez em quando aparece um louco que resolve botar o dedo na ferida e fazer barulho. E hoje, e cada vez mais, as comunicações estão mais fluídas, né? Hoje acontece alguma coisa na Arábia, a Argentina perdeu lá 2-0, já ficou sabendo em tempo real aqui, né? Então as comunicações estão mais fluídas, e isso tem os grupos de WhatsApp, o pessoal se comunica e de repente levanta uma questão, igual essa agora mesmo que a gente está discutindo, que a Câmara está negando, mas, né, e a gente sabe que essas costuras, antes do projeto ser apresentado formalmente, há toda uma costura, isso não cai assim
pronto, né? Sem falar com ninguém, um doido apresenta um projeto desse. Tem toda uma costura. Se o Nélio pescou isso em alguma curvinha do rio, é porque existe. Né? Me desculpe aqui os vereadores dizer que não. Existe. Uma conversa existe. Agora, eu gostei da conversa do líder, do prefeito, né? Isso tem que ser discutido com a sociedade. Tem que ser esclarecido. Apontar essas questões. Eu quero aumentar a representatividade. Só que eu não admito, em hipótese alguma, um aumento de custo da Câmara. Então, já que vamos aumentar, vamos reduzir aquelas assessorias todas que foram incrementadas por conta, né, de gastar o dinheiro. Então, ok, agora o dinheiro vai ser gasto, investido, né, na possibilidade de termos uma maior representatividade, vamos então cortar ali aquelas assessorias de mesa, aquelas assessorias que foram acrescentadas para cada vereador e investir, esse é o meu entendimento, de novo, em quadro profissional, que conforme as demandas da nossa cidade, as questões que são próprias nós, pessoas qualificadas para assessorar os mandatos, independente de quem é hoje ou amanhã, são profissionais de carreira na Câmara. E nesse sentido, né, Dante, Joel, Cassol, hoje acho que tem o quê? 60 funcionários mais ou menos de carreira dentro da Câmara de Vereadores, ou em torno disso, né? É pouco menos, né? Pouco menos, mas o pouco menos são 50. Pouco menos. Em torno disso. E muitos deles com altíssimos salários. Né? Com altíssimo salário. A maioria não. Uma grande gama de funcionários técnicos lá dentro, e ninguém está discutindo a qualificação, o trabalho deles, mas eles têm um salário muito acima do que aquilo que podem receber, porque o teto é o salário do prefeito municipal. Então, todo mês há o corte nisso, há essa redução. Mas tem muitos funcionários lá dentro da Câmara que não estão acima do teto e que é absolutamente incoerente com aquilo que se paga na iniciativa privada. E aí vem um pouquinho disso. Tá bom, se aumentar vereadores, a gente pode reduzir custo. Eu acho que poderia começar reduzindo o custo. Né? Veja, quando uma telefonista ganha 10 mil reais por mês, um motorista ganha 10 mil reais por mês, isso é fora de uma realidade. É um mundo à parte que tem, e aí não é uma questão de privilégio de Foz do Iguaçu, está esparramado pelo Brasil inteiro. Cultura, não é uma coisa, cultura cultural. Ah, parece aquilo mesmo que são... Quem entra no meio político e se elege, quem dá ali as cartas, ele passa a fazer parte de um outro mundo, é de um outro planeta. E nesse sentido, me parece que a representatividade, assim que a pessoa é eleita, a representatividade vai para o escanteio. Porque não há mais esse papo com a sociedade. Vamos lá, foi dito o tempo inteiro, olha, nós vamos botar no transporte coletivo de Foz do Iguaçu e vamos consultar a comunidade, e a comunidade vai dizer como é que vai ser. Está sendo? Não. Né? Onde é que está a pesquisa feita? O problema... Onde é que está? E essa mesma coisa vai acontecer com esse tema de aumento ou não de vereadores. Repito, o Alex foi hábil nas suas palavras. Nesse momento não tem nada. Não tem nada. Mas todos os vereadores, alta cúpula da Câmara de Vereadores, estou falando da mesa diretora, ninguém nega que esse tema tem sido conversado nos bastidores. Há uma avaliação, há uma possibilidade disso. Pois não, Cassol, se ia se manifestar. Esse é o problema de você transformar a Câmara num puxadinho da Prefeitura, né? Aí dá esse problema aí. Daí quando você fala assim, vamos aumentar a representatividade. Perfeito, né? Tá bom. Porque o que o vereador é? O vereador é, num termo assim, bem local, assim, é o para-choque da sociedade. É o para-choque do bairro, né? O cidadão, o munícipe lá, com toda razão, ele vai cobrar o vereador, né? Aí do problema mais humilde, que é humilde na visão da gestão, mas de extrema importância para aquele munícipe que mora lá no bairro dele. Pode ser a coisa mais simples que seja, para quem está olhando, mas para quem está tendo problema, é o problema mais importante para aquele momento. Aí vem esse observatório social e fala que o vereador, mas indicações aí você tem que ver, né? Que indicações é o e-mail, indicações é o e-mail do gabinete do vereador para o prefeito. Fala, seu prefeito, o senhor tem que resolver tal problema lá em tal lugar. Seu prefeito, lá em tal lugar tem um outro problema, lá tem um outro problema. Aí quando adianta você colocar 50 vereador e daí falar que não documentar a coisa não é legal, tem que ir lá falar com o secretário ou ligar e pedir, tem como o senhor resolver isso aí para mim? E aí você começa a criar um laço
da Câmara com o Executivo, que tem que ser via documento e não via ligação ou via visita? Pois é, mas não entendeu? Tem uma visão que me parece, na minha opinião, Cassol, e por favor, se você discordar, fica à vontade, um pouco fora de época. Por exemplo, havia um período em que essa representatividade por delegação era fundamental. O vereador fazia mais ou menos o meio de campo entre uma necessidade da pessoa e o Poder Executivo. Desde marcar consulta, desde levar para fazer consulta, isso foi muito forte em décadas passadas. Hoje em dia, por exemplo, o vereador põe lá, senhor prefeito, indico que asfalte a rua tal, né? Mas eu posso fazer isso como cidadão pelo 156 Foz. Eu mando direto lá e eu tenho o mesmo atendimento. A função do vereador não está ainda com um pouquinho dessa tradição, desse ranço antigo de que ele faz a intermediação, porque, do contrário, quantos bairros nós temos em Foz do Iguaçu? Não tem como ter um vereador em cada bairro. E a preocupação com a cidade não vai do vereador ao munícipe mais humilde que existe? E o munícipe que não tem nem acesso a um telefone para fazer um aplicativo 156, colocaram um aplicativo agora para fazer o Fostrans, funciona? Funciona lá no Starf? Vereador, além tem pessoas que nem têm esse aplicativo. Nós estamos longe do mundo ideal. E o vereador tem sim que trabalhar, tem que pôr no papel. Tem que indicar que tem que fazer o buraco, também tem que indicar que tem que contratar médico. Tem que indicar para o prefeito que ele tem que atuar naquela fila de cirurgia. Tem que falar para o prefeito que ele tem que atuar naquele posto de saúde que não tem enfermeiro. No outro posto de saúde está faltando vacina. E o vereador tem que pôr no papel. Porque amanhã depois vem um problema de outro órgão fiscalizador. E aí como é que o vereador vai justificar? Ah, mas eu liguei para o secretário, tá, mas qual que é o caminho legal? O que a lei fala? A lei fala que o senhor tem que documentar. O senhor documentou? Não. A história mostra isso para nós. A história mostra isso. Então, o vereador que se preza, ele tem que tomar cuidado e pôr no papel, sim, documentar tudo. Se um dia ele for questionado, porque existem órgãos que fazem o controle das atividades externas do poder público. Você sabe que existe. O vereador é soberano? Claro que não é soberano. E se ele for chamado, doutor, tal fato, doutor, está aqui. Eu documentei, isso é documento público. Então, me tire fora dessa encrenca. Eu olho por esse lado. Eu não estou olhando para o lado político, para o lado não sei o quê. Eu acho que as coisas têm que começar a andar como manda o figurino. Como as coisas têm que andar dentro daquilo que a lei fala. Essa é a minha opinião. Me respeito quem pensa ao contrário, mas essa é a minha opinião. Nélio, e assim eu vou continuar atuando. Se você me permite, eu gostaria de fazer aqui o contraponto com o vereador, porque eu acho que é simplificar demais o papel do vereador. É aí que a gente precisa, de repente, qualificar um pouco. Porque, assim, eu sou conselhista. A sociedade pode, de forma direta, pelo 156, participar dos conselhos, encaminhar suas demandas. E a Câmara deveria se ater a questões mais relevantes, né? Até porque eu fiz o dever de casa. Entrei no IBGE ontem. Foz do Iguaçu, taxa de escolarização de 6 a 14 anos, dos 399 municípios do estado, ocupa a posição 351. Isso é estruturante. Essa é uma questão que precisa ser vista né? Nós temos aqui a renda per capita, uma das maiores de todo o estado. Disparado, longe maior do que Maringá, muito maior do que Cascavel. E a divisão dessa renda? Nós temos um quarto, quase um terço da população, 28%, com menos de meio salário mínimo de renda. Que política que a gente tem que pensar isso? A inclusão no mercado de trabalho. Que população que está inserida no mercado de trabalho em Foz do Iguaçu é mínima. Então você tem uma renda per capita, ou seja, você tem muita riqueza no município e você tem um percentual enorme de famílias na linha de pobreza, na linha de miséria. O que está sendo pensado do ponto de vista de política pública para resolver essas questões, para inserir essa população? Eu acho que a Câmara tem que estar mais nessa pauta, uma pauta do que preocupado com o buraquinho lá que você resolve no 156. Só que daí 5 vereador bem qualificado resolveria a bronca. Talvez fosse uma opção a ser apresentada. Se você quer transformar o município. Resolver o problema, se você quer transformar o município hoje, no caso, 16 prefeitos, 15 vereadores mais um prefeito, são 16 prefeitos. Do jeito que ele falou ali, o vereador tem que participar. Mas o vereador, ele tem uma limitação muito grande em fazer projeto de leis. Tenta aplicar um projeto de lei de impacto. Não vai. Não vai. Porque o vereador tem uma limitação muito forte. A Câmara, ela é monstra, desde que tenha coletividade.
A Câmara, ela é a dona da cidade, desde que ela haja no coletivo. Aí, você entendeu como é que funciona? Além de aumento de representatividade, vereador, esse aumento de vereadores também não é uma forma de aumentar o quociente político e aumentar as chances de se reeleger? O que eu vou te falar? Às vezes me parece que a maior intenção é essa. Mas será que estar ali, aquilo ali ser eleito e não ser eleito, eu acho que é resultado de um bom trabalho. Vai mudar em quê? 20 vagas, 30, 15, 10, vai mudar em quê? Aumento Se você não né? tem, mas se você não tem trabalho, você vai falar o quê pro povo? Vai falar o quê? Você vai na casa do cidadão e vai falar o quê pro camarada? Falando, vota em mim, porque tá, mas daí... Pois é, mas nesse caso, Cassol, só para pegar, e você responde depois do intervalo comercial, ao mostrar o trabalho, é o que? Obras feitas? É atendimento de alguma coisa ou é legislação e fiscalização? Você responde logo depois do nosso intervalo. Perfeito. A Cultura de Foz está apresentando Programa Contraponto, a voz do povo.